Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima. Agora mais um programa Cultura Geral, dá aquela respiradinha assim antes de entrar no ar, você fica esperando ali no rabo de olho, no telão, para ver se vai aparecer, e aparece, a gente solta o ar e fala boa tarde, Nova Lima, começando mais um programa Cultura Geral, hoje com essas três pessoas maravilhosas aqui, a Bárbara, que estava meio sumida assim, porque estava muito atarefada, corre para lá, corre para cá, com a pauta de arquitetura, e hoje nós vamos falar também um pouquinho de sustentabilidade na arquitetura, né? Estamos recebendo aqui o Matheus Salles também, nós vamos falar aí do processo de reciclagem na nossa sociedade, como é que a gente tem vivido, como é que a gente tem tratado o nosso lixo, né? E aquele papo de fotografia com o Léo Coelho, né? Como poderia deixar de ser. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Cultura Geral. Léo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Betão. Campeões, né? Campeões, agora bem mais tranquilo, né? Pois Depois daquela tensão toda de semana passada. Tem nego que está aqui nos fundos aqui, estava secando a gente, não teve jeito. Não teve jeito não, essa não tinha jeito não. Boa tarde. Bárbara, campeã também, né, Bárbara? Boa tarde, Betão, claro. Já mostrou até uma filmagem aqui também, com a cliente dela aqui, com um banheiro todo azul e branco, né? E eles são cruzeirenses, no dia eu até postei que eu estava lá na obra, né, tudo azul e branco, bonito demais. Matheus, seja muito bem-vindo mais uma vez, hoje com a pauta um pouquinho diferente, né, com relação ao que a gente tem acostumado a discutir aqui nas vezes que você vem, né, a gente vai falar um pouquinho da reciclagem, da situação do lixo e tudo, vamos aproveitar a Bárbara também, que ela tem projetos sustentáveis aí, né, seja muito bem-vindo aí, querido. Boa tarde, Betão. Boa tarde a todos que estão em casa. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder vir aqui na TV Banqueta para discutir uma pauta tão importante. É verdade, geralmente a gente vem para falar sobre direito penal, sobre temas de direito, né? E dessa vez tendo a oportunidade de vir falar sobre meio ambiente, que também é uma pauta extremamente importante na sociedade atual. Beleza, vamos começar esse bate-papo. Léo, vou começar com você, cara. Que bom. Campeão. Como é que... Pentacampeão, Pentacampeão. O que tem de novidade assim, na fotografia? Assim? Você estava com material para mandar hoje, acabou que nós... Pois é, tivemos um contratempo para colocar no ar hoje, né, Betão? Mas semana que vem vai estar aqui a respeito do que a gente estava falando na semana passada, né? As fotografias de um casamento, de um casal gay e tal, que a gente fez no ano passado, que foi um pré-wedding, e ficou muito em evidência aquela questão toda, a polemização da cura gay, né? Então a gente colocou esse assunto aqui em questão. E a gente vai trazer essas fotos aqui para ver que ensaio maravilhoso, a felicidade, o carinho entre as duas, assim, foi lindo. Então vai ficar para a semana que vem. Temos de novidade já ensaios agendados para o Outubro Rosa, a campanha do Outubro Rosa. Já entramos no mês rosa aí, né, gente, da campanha de prevenção ao câncer de mama. Prevenção e combate ao câncer de mama. Já estamos começando a todo vapor aí, então vai ter durante o mês todo ensaio já da campanha para a gente. E como é que faz para a pessoa participar? As fotos vão ser realizadas aqui na Nova Lima mesmo, lá no meu estúdio, ou na casa da pessoa, se ela se interessar, não quiser sair de casa. O local não é nenhum dificultador para fazer as fotos. Então a pessoa é só entrar em contato comigo, a gente agenda durante o mês de outubro agora. É um ensaio super rápido, em torno de 30, 40 minutos, em torno de 10 fotos mais ou menos. E as fotos vão ser veiculadas durante o mês de outubro e depois para uma exposição que a gente está montando, tratando do tema da mulher, né? Buscando essa sensibilidade feminina, abordando o tema da prevenção do câncer de mama e fazendo um ensaio voltado para a sensualidade da mulher que está toda envolvida nessa questão. Paga alguma coisa para participar da campanha? Não, gratuito, custo zero. A pessoa só vai ter o custo de deslocamento até ao estúdio lá, caso seja feito no estúdio, mas custo zero. Gente, essa campanha é feita para poder mostrar mesmo a importância de um assunto, né, da prevenção e combate ao câncer de mama, e para mostrar que a mulher ela tem que ser vista também como um objeto de reconhecimento da própria autoestima. Seja ela passando por um momento de tratamento da doença ou não, mas ela tem que voltar a se ver como mulher, buscar o resgate da autoestima dela, porque o dia a dia, a correria, filho, família, profissão, tudo faz com que a mulher cada vez mais distancie desse eu, né, dela com ela mesma. Então o projeto é para fazer esse reconhecimento do combate à doença e prevenção, mas também resgatar aquela autoestima da mulher para que ela se fortaleça cada vez mais. De onde que saiu essa ideia, Léo? Do projeto Outubro Rosa? Essencialmente com relação a essa coisa da autoestima, né, da mulher. Da autoestima, exatamente, porque
desde que eu comecei a retratar as mulheres, minha especialidade na fotografia é o retrato feminino, eu comecei a perceber que todas as clientes que me procuravam para fazer os ensaios tinham duas vertentes. Uma era para presentear o marido, ou o namorado, o parceiro, e a outra vertente era a mulher que tinha acabado de se separar, acabado de terminar um relacionamento, ou que precisava resgatar essa autoestima. Geralmente ela se via mais feia, não com o corpo ideal, não estou no caminho, não, agora... Então elas pediam um orçamento, elas falavam que ia pensar e ficavam um tempo sem entrar em contato, sem dar esse retorno. E depois, quando numa nova conversa que eu ia perguntando como é que estava e tal, elas me demonstravam esse medo, essa insegurança de fazer o ensaio. E foi aí que eu fui chamando, resgatando todas elas para poderem fazer esse ensaio no mês de outubro, que já que eu trabalho com retratos femininos, nada mais justo que ser minha contrapartida para esse assunto tão nobre, né? Então eu comecei a resgatar essas clientes que estavam inseguras, que resolveram não fazer os ensaios para fazer durante a campanha. E elas saíram de lá assim maravilhadas e tal, super deslumbradas. Nossa, sou eu mesmo, brilho nos olhos, sabe? Nunca imaginei que eu teria fotos assim e tal. E até um pouco do preconceito mesmo. Quando a gente fala de fotografia sensual, geralmente vem um tabu, né? Da sociedade e tal. E quando está abraçado por uma causa, o peso desse preconceito, desse tabu é um pouco menor. Então elas adoraram e tal, e o projeto começou a seguir, tomou um caminho bem bacana, e esse ano já estamos na segunda edição, e vamos ver o resultado daqui a algumas semanas. Bárbara, como é que você vê assim, essa iniciativa assim, de fazer na realidade um programa assim, de fotografia com o intuito de resgatar assim, a feminilidade da mulher, aquela coisa que às vezes ela perde, assim, não perde, mas deixa encostadinho no canto em detrimento de outras coisas, cuidar da família, cuidar da casa, trabalho, né? Que hoje pode ser que tenha acontecido muito com a mulher, uma masculinização da mulher, né? Assim, na questão da competitividade. Padronização de beleza também. Sim. Eu achei muito legal o seu trabalho, nossa, realmente me surpreendeu, eu não imaginava. Obrigado. Ano passado eu acho que eu ouvi alguns rumores sobre um projeto assim, não sei se foi o seu, se foi de outra pessoa, mas na época eu até procurei saber e eu achei interessante, né? Focado de fato na inspiração do Outubro Rosa, valorizar a beleza individual de cada uma. Não a padronização da beleza que a gente tem hoje em dia, né? Porque todo mundo está acostumado, né? Ver em televisões, revistas, as mulheres perfeitas, que muitas vezes nem são perfeitas, tem muito jogo de Photoshop. Tido como perfeito por causa dos padrões de beleza do mundo, né? Exatamente. Coisa, né? E justamente valorizar o que cada uma tem. Eu achei muito legal, parabéns, viu? Tô doida pra ver esse ensaio, viu? Semana que vem já deve ter alguma novidade aí pra gente. Ai, que legal. Bacana. Deixa eu pular pro Matheus. Ô, Matheus, a gente vai falar um pouco de reciclagem e qual a importância da reciclagem, sim, para a nossa sociedade? Olha, Betão, hoje a reciclagem mostra-se imprescindível, até como uma forma de cuidar do planeta, principalmente como uma forma de cuidar do planeta, que é onde nós, ainda jovens, vamos viver e nossos filhos, nossos netos vão viver. A gente tem uma cultura capitalista implementada de que todo mundo quer saber de correria, de trabalho, etc., mas não adianta nada. Professora Fernanda Mendes, a quem eu mando um forte abraço, que é nossa professora lá no Milton Campos, ela ressalta sempre que quando acabar isso tudo, quando acabar a matéria-prima, quando acabar, a gente não vai respirar dinheiro, a gente não vai beber dinheiro, a gente não vai tomar banho com dinheiro. Então é sempre muito importante cuidar do planeta que a gente vive. E a reciclagem é uma forma imprescindível de fazê-lo, porque a roupa que a gente veste, plástico, a cadeira que a gente senta, isso vem tudo de matéria-prima, vem do meio ambiente, de certa forma, que vem diretamente de recursos extraídos do meio ambiente, mas vem também do próprio meio de fabricação, que emite CO2, emite gás carbônico, emite gases poluentes. Então, quanto menos a gente puder fazer produtos novos e reaproveitar os produtos que estão conosco, o meio ambiente agradece. Nós temos aí mais ou menos em torno de 30% do que é descartado que poderia ser reciclado, né? Falta política pública, assim, no sentido de incentivar isso, assim, no sentido de fazer com que as pessoas se conscientizem um pouco mais para poder reaproveitar esse lixo e tudo.
apesar que no Brasil, até não por uma questão de consciência ecológica, mas sim por uma questão econômica, tem reciclado mais do que o normal, assim, em outros lugares, né? Mas como é que você vê tudo isso, assim? Sem dúvida, realmente falta incentivo muitas vezes, eu acho que falta interesse. Eu acredito que falta interesse muitas vezes. Porque seria completamente acessível propagar essa ideia da importância, mas muitas vezes a gente insiste em propagar a ideia de quê? De que tem que comprar um produto novo. Você já trocou o seu celular? Ó, o Natal tá chegando. Ó, o seu celular já não vale mais nada, seu celular tem um ano de uso, não vale mais nada e a gente está sempre consumindo cada vez mais e preocupando menos com a reutilização dos produtos já usados. E isso é um quadro bastante grave, que gera toda uma degradação do meio ambiente. No Brasil, somente 3% do lixo é reaproveitado. Enquanto você falou que 30% do lixo seria reaproveitável, que poderia ser reaproveitado, 3% são reaproveitados, 10% do montante reciclável. É real, assim, essa questão da escassez de água é real? A gente vai poder, daqui a pouco, não ter água de fato? Sim, é real. Existe uma possibilidade, estudos comprovam, mais uma vez me refiro à professora Fernanda, que sempre nos conta que, questão de 5, de 10 anos, nós poderemos estar vivenciando uma questão de rodízio de água. De chegar em casa e, ó, hoje é terça-feira, hoje não tem água para beber, não tem água para tomar banho, só amanhã, que é quarta-feira, que a gente vai ter efetivamente uma água para beber. Então, a gente tem que pensar, eu não me imagino eu chegando, quando eu tiver um filho, eu chegando hoje não tem água para eu dar para o meu filho beber. E isso passa pelo cuidado que a gente tem hoje. Não adianta na hora que acabar, na hora que tiver, que a gente sentir a consequência disso, talvez seja tarde demais ou já esteja muito mais perto disso do que nós estamos hoje. Quais os materiais que a gente pode considerar como recicláveis, assim, além do papel, plástico? Olha, grande parte do material que a gente usa no dia a dia, sendo plástico, garrafas PET, por exemplo, garrafas de refrigerante, garrafas de vidro também, vidro, um grande montante do vidro que a gente usa no dia a dia é reaproveitável, plástico, esses materiais são todos reaproveitáveis, material que a gente usa no dia a dia. Existem espécies de vidro, por exemplo, o vidro de carro, por exemplo, que ele não é reaproveitável, mas o vidro que a gente usa no dia a dia, o que a gente compra ali no supermercado para usar em casa, é reaproveitável. Papel, o jornal que a gente lê na nossa casa é reaproveitável. Grande parte dos tipos de papel são reaproveitáveis. Papel celofane, por exemplo, não é, mas se tudo que é reciclável fosse efetivamente reciclável... Que compõe esses 30%, né? Sim, que compõe esses 30%. A gente teria um melhor aproveitamento da matéria, menos consumo de água, menos poluição, menos degradação de matéria-prima, da natureza e tudo mais. Bárbara, deixa eu te colocar nessa confusão aí, né? Tá falando aqui e eu tô pensando no que a gente tinha comentado. Tem algum projeto para garrafa PET lá na arquitetura, para a gente poder reaproveitar? Assim, eu sei que pneu tem, né, essas coisas. Pneu, o container. A gente até comentou sobre container. Inclusive, hoje em dia, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a gente tem tentado trazer um pouco dessa reutilização para a arquitetura. Uma forma construtiva tem sido containers. Então, fazer casas de containers, alguns escritórios, algumas lojas comerciais. Esteticamente é uma coisa diferente, né? Assim, realmente chama atenção, chama atenção, é meio industrial, é um estilo próprio, mas é muito funcional. Então, assim, a gente consegue colocar a parede de drywall, consegue pensar nas instalações elétricas e hidráulicas e se torna uma casa tão utilizável quanto uma casa de alvenaria. Eu estou tendo a oportunidade de participar de um projeto que a gente está fazendo, até em Itabirito, que são 2 containers. Então, na verdade, eu entrei para finalizar esse projeto, né? O proprietário me convidou. Então, nós fizemos, né? São 2 containers. Ele ainda fez um telhado, porque ele queria um telhado mais colonial. Mas, assim, a parte interna da casa, você não fala que é container. E você está reutilizando uma coisa que geralmente, depois de o container ele tem uma validade para ser usado como transporte, né, de carga. E depois ele fica encostado. E o material dele é muito duro, assim, muito resistente. Ele é super resistente, por exemplo, até a marisia. Então, ele tem
umas características peculiares que dão para ser reaproveitadas para casa. A estrutura dele é muito boa, então qualquer abertura que você tiver que fazer, se fazer uma janela ou uma porta, ele atende perfeitamente. Então é bem interessante, assim. É diferente? É. Ainda está sendo digerido, assim. Muitas pessoas têm um preconceito, falam que é muito quente. Ai, mas o sol? Para o sol a gente tem algumas alternativas. O telhado você pode cobrir, você pode fazer um telhado verde. As paredes você pode colocar o drywall e colocar, por exemplo, lã de vidro, que ela ajuda a resfriar o ambiente. Então, assim, a gente consegue algumas alternativas que ajudam a transformar esse container numa casa. Essa cultura, assim, não só de arquitetura moderna ou de reaproveitável, ela veio de onde, Bárbara? Onde é que começou essa coisa de usar produtos assim como containers? De onde apareceu isso? Assim? Bom, eu não sei exatamente de onde, mas eu já li algumas reportagens falando que no Japão eles já utilizavam esse tipo de reaproveitamento, né, de container, e lá na Europa também, em alguns locais. Mas assim, não era muito comum. Hoje em dia está bem comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na América Latina, a gente vê bastante, até prédios, por exemplo, de container, bastante alternativa. Representa a economia significante, Bárbara, assim, com relação a um outro tipo de moradia? Então, varia muito em função do acabamento, mas pode-se considerar uma economia considerável, porque ele já vem a estrutura toda pronta, né? Então você não tem que fazer uma viga, pilar, questão de tempo, que acaba sendo uma economia, né? Assim, na hora que você põe na balança, se você está com pressa para mudar e tal, o container ele já está pronto. Você chegou lá, mandou cortar, chegou, instalou as esquadrias, fez acabamento, está em condições. Explica isso pra gente, como é que é essa coisa assim? Às vezes, na minha cabeça, chega com um container, põe e você vai colocando um do lado igual um dominó, né? Igual um dominó, entendeu? Não é assim, né? Então... Não, você tem que preparar, não é simplesmente colocar no solo, né? Você tem que fazer ou um contrapiso, ou então uma base, né? Um alicercezinho para que ele possa apoiar. Você pode comprar ele já cortado, né? Assim, você já sabe onde você vai colocar portas e janelas, aí ele já vem cortado. Algumas empresas cortam, outras pessoas deixam para cortar no local. Então, assim, quem for construir, contrata um serralheiro bacana e aí ele corta. Você tem que mandar fazer tudo sob medida, né? De esquadria e janelas, portas. E, geralmente você acaba tendo que mandar para casa também. Mas é mais difícil você conseguir comprar, por exemplo, uma janela pronta e instalar num container. Para uma casa em alvenaria você já consegue fazer isso. Uma dessas janelas em alumínio, ferro, que seja. Então, acaba tendo que ser mais cuidadosa, porque a instalação dela tem que ser muito bem feita. Senão ela pode ficar torta e aí não abrir direito, que lá nós tivemos esse problema. Nessa casa, assim, o proprietário teve muita dor de cabeça, mas eu falo que para mim foi um aprendizado e tanto, porque ele contratou uma empresa que construiu inicialmente, só que não ficou muito legal. Aí ele contratou a empresa que eu ajudo, né, que eu trabalho junto com eles, e aí nós estamos refazendo a casa toda, assim, né? Tiramos tudo, começamos praticamente do zero. Então foi muito legal. Agora, essa coisa assim de colocar assim, um telhado verde, o telhado verde seria um jardim, alguma coisa assim? Um jardim em cima do container. Atende perfeitamente, porque ele não é impermeável. Ele é impermeável, desculpa. Sim. A laje não poderia. Para você colocar numa laje, você tem que ter um tratamento muito mais complicado e uma manutenção bem mais constante do que um container. É interessante você colocar, por exemplo, uma manta só para resguardar, mas o container é todo lacrado. Então ele atende, assim, você coloca uns seixos, coloca uma terra vegetal e ali pode colocar alguma planta, né, uma graminha, às vezes até uma horta pequenininha, daria alguma coisa do tipo. Nós estamos vivendo, assim, um momento um momento autossustentável no mundo, essa consciência, depois da Eco 92, assim, está todo mundo mais preocupado com isso, menos os Estados Unidos. Sim. A gente está vivendo assim, o resto do mundo um pouco mais preocupado com essa situação toda. Sim. Cada vez mais a gente vê artigos e reportagens mesmo, incentivando a reutilização e o reaproveitamento na arquitetura. Porque, assim, para você ter uma ideia, a gente já compra material
com 10% de quebra. Né? Assim, Sim. você vai comprar o material, vai comprar o acabamento, você já joga um fator ali de 10%, que é o que quebra, que é o que é considerado, né? Assim. Sim. Então, se você pensar 10% de tudo em uma obra, você está jogando 10% do seu dinheiro fora, né? Uhum. Então, é muito complicado, assim. Se você é o proprietário que você está investindo aquele dinheiro, você fica pensando, nossa, 10% eu vou jogar fora do que eu estou gastando aqui. Então, o que tem sido feito são as construtoras estão cada vez mais cuidadosas, porque, assim, nós temos muita mão de obra qualificada, mas tem muita mão de obra que realmente não está nem aí. Como, vamos dizer assim, tá sobrando, eles não têm o cuidado. Então, às vezes, por exemplo, mexe cimento mais do que o normal, ele acaba ficando duro, no dia seguinte você não consegue utilizar aquele material. Argamassa mesmo, às vezes o próprio falta de cuidado na hora de armazenar esses materiais acaba sendo um desperdício. Então, assim, o que eu tenho visto muito é as pessoas estimulando as construtoras, os próprios mestres de obra a terem esse cuidado, sabe? Assim, uma organização na obra, muitas vezes a própria organização ajuda no reaproveitamento, na qualidade do material, não precisando de mais. Ô, Bárbara, esse entulho que é gerado, ele também pode ser reaproveitado, né, em indústrias assim, de reciclagem de lixo. Sim, e algumas vezes até na própria obra. A gente acha que não, mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo lá no meu escritório mesmo. A gente fez uma reforma no ano passado e teve uma quebradeira considerável. Só que eu tinha um lugar lá que eu ia precisar completar com terra, né, para bater uma laje. Como ia ter a laje, eu pude jogar o próprio entulho para fazer esse enchimento, entendeu? Aí eu economizei na areia e, ao mesmo tempo, em caçamba, porque eu peguei o próprio entulho e joguei lá. Aí, como veio a laje, não teve problema de movimentação. Então, assim, são cuidados, é pouca coisa, pode ser, mas isso num longo prazo escala faz maior diferença. também, né? E um outro detalhe também que você comentou da água, que é uma coisa boba, e aproveitando que nós estamos num período chuvoso, né, essa chuva aí de ontem que assustou todo mundo, gente, não custa nada captar água de chuva. É uma coisa boba, todo mundo fala, mas funciona. Se você pensar num sistema, né, assim, uma caixa d'água, você coloca as suas calhas direcionadas a uma caixa d'água externa, não precisa ser necessariamente uma cisterna, mas você põe uma caixa d'água ali, com as calhas caindo nessa caixa d'água, você tem água ali para você regar seu jardim, lavar carro. Lavar calçada, dá para fazer tudo. Só não dá para beber. Só não dá para beber. E tomar banho. O Exatamente. resto dá para limpar chão, dá para lavar a casa com a água que pegou. Lavar carro. E muitas vezes você não precisa nem ser experiente. Eu te falo porque meu pai é administrador e ele fez uma solução dessa lá em casa. Ele construiu. E ele ligou diretamente nas próprias mangueiras. Então as mangueiras do jardim todas têm água dessa caixa d'água, que a gente colocou em cima do canil, que a gente não tinha um lugar e o canil é mais escondidinho, redirecionou, ele colocou uma tubulação jogando para essa caixa d'água e através dela vai tubulação para as mangueiras do jardim. Olha que bacana. No caso, essa caixa d'água tem que estar no nível mais baixo do telhado, então, Sim, né? sim. É o contrário da caixa d'água convencional. Exatamente. Ela tem que ficar... Para captar de todas as as áreas e chegar nela. Né? Exatamente. E como Legal. geralmente a gente tem que pôr, né, uma tubulação e ela vai ficar externa, então seria interessante você direcionar ela mais para a parte mais baixa, né, do seu terreno, no caso. Interessante. É muito gostei. legal. Matheus, pilha, lâmpada, como é que descarta isso? Como é que faz para descartar isso? Porque são produtos químicos que não podem ser misturados com outros lixos, né? Pois é, a questão das baterias, das pilhas e lâmpadas fluorescentes também, são lâmpadas, são itens que produzem por si só ali produtos químicos que poluem, por exemplo, o lençol freático, que é aquela camada de água que corre por debaixo do solo. E isso não pode ser jogado no lixo comum. São materiais que, se são descartados no lixo comum, poluem de forma considerável o meio ambiente. Então, hoje, em relação a pilhas, principalmente, também em alguns lugares as lâmpadas, vem acontecendo uma conscientização que muitos estabelecimentos, como supermercados, por exemplo, vêm colocando, por exemplo, no estacionamento ou num lugar reservadinho ali, um local para você chegar e depositar esse tipo de coisa, o famoso papa-pilhas, né?
Você chega e tem lá um papa-pilhas, deposite aqui as suas pilhas, e aí isso acontece a destinação correta desse tipo de material. Inclusive, ressaltar que o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, hoje conta, na entrada do prédio do Tribunal de Justiça, tem um papa-pilhas, que você chega lá e pode levar da sua casa, seu controle remoto acabou a pilha, você vai lá e descarta lá. Que a gente às vezes critica muito o que acontece de ruim, mas tem que enaltecer também as iniciativas que são positivas, não é? No ambiente doméstico, como é que a pessoa pode contribuir com essa reciclagem? Essa é uma questão muito importante, é o que a Bárbara estava dizendo, né? Se de um lado o profissional, o arquiteto, tenta redimensionar o seu pensamento para poder reaproveitar materiais, do outro lado a pessoa que está ali, que não é especialista e que não é estudioso da área nem nada, que simplesmente mora na casa, ele pode também ter os seus cuidados. Às vezes quebrou um determinado material, Outro dia eu vi uma ideia interessante de um rapaz que uma caneca, tinha quebrado uma caneca simples, ele arrumou um negócio parecendo um porta-guardanapo assim, remendou a caneca e usava como alça para segurar a caneca. Evitou a compra de um material novo, reaproveitou e poupou o seu próprio dinheiro também. Então todo mundo ninguém sai perdendo com essa situação. Ô Léo. Tem uma pergunta. Tô pensando pergunta aqui. Difícil não, que você joga a gente no... Não, eu acho que não vai ser um pouquinho difícil sim, porque pelo menos eu não consigo entender como que é esse processo. A gente tem esse lixo doméstico que você falou que a gente tem o vidro, o alumínio, que a gente vê muito mais sendo comercializado, igual você falou, economicamente, se fala muito nisso. Mas na prática, por exemplo, eu acho que existe um buraco onde a gente não consegue ter, por exemplo, garrafas de cerveja, latas de refrigerante, etc., que a gente consome no dia a dia, para onde que a gente consegue levar para uma reciclagem, sendo que aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente não vê postos de reciclagem, e onde a gente sabe que existem esses pontos de reciclagem, às vezes fica muito distante. Então é uma coisa que às vezes fica tão longe geograficamente e financeiramente, porque às vezes fica do outro lado para onde você vai trabalhar, sua rotina de tempo. Sim. Não tem um facilitador que fala, olha, meu lixo descartável está aqui, reaproveitável está aqui, e é ali que você vai fazer isso, sabe? Uma empresa que coletasse isso. Aqui em Nova Lima tem uma... esqueci o nome, mas eu trabalho lá, eu atendo a Secretaria de Meio Ambiente, esqueci o nome. Mas tem o pessoal que eles foram treinados até pela Asmar na época para recolher o lixo. E a Secretaria de Meio Ambiente hoje ela está com uma campanha, inclusive nas escolas e tal, para levar a ideia dessa reciclagem, de sustentabilidade nas escolas municipais. A Prefeitura está fazendo um trabalho legal, a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo um trabalho e está tentando reorganizar essa cooperativa, que é justamente para buscar o lixo na casa da pessoa, buscar aquilo que é reciclável, né? Nos dias específicos, né? O alumínio no dia X, o vidro no dia Y, que eu acho que já tem os dias que o caminhão passa para recolher o lixo. O detalhe é que normal. isso você tem que ter uma ideia empreendedora também. Então, assim, e as pessoas que estão disponíveis a fazer isso não têm, talvez, ainda esse amadurecimento de empreendedorismo, de negócio, né? E é aí que mora essa parte mais didática, que eu acho que é da Secretaria de Meio Ambiente que ela está fazendo, me parece. Não estou fazendo propaganda para ninguém, mas é porque eu estou lá e eu estou vendo. Né? E eles estão fazendo essa parte didática mesmo com essa cooperativa para ver se consegue adaptar essas pessoas assim e organizar logisticamente para que busque esse lixo lá na sua casa. Faça a coleta seletiva de fato. Né? Porque realmente não é fácil, né? A gente conseguir essa logística, essa conscientização. Integralizar todo mundo. Porque, mundo, por exemplo, nos bairros mais simples, é um pouco mais complicado você ter esse tipo de ação, porque quando você vai falar, por exemplo, de um condomínio, aí você já tem uma outra estrutura. Quando você está falando de um bairro mais simples, é uma estrutura completamente diferente. Então, eu acho que a melhor forma de atacar é na escola, com as crianças e tal, e isso demanda um tempo grande para que isso chegue na casa da pessoa, né? Aqui em Nova Lima já teve, né, aqueles lixos maiores, escrito coleta seletiva, só que o pessoal vandalizou, né? Eu acho que aquilo ali jogou joga animal, lixo, colocavam fogo várias vezes também. As lixeirinhas, né? Eu lembro que em 2001, 2002 fizeram um monte de lixeirinhas. As coloridas, bonitinha, né, colocaram planta e tal. Ainda tem pessoas que vão lá e tiram a muda e levam embora, né? Então, assim,
É tudo muito complicado, assim, para você poder lidar com essa coisa do lixo, sim, e também, mas é tudo a questão de consciência, assim, e para se fazer isso vai ter que ir lá na raiz mesmo, na escola. Mas realmente faz parte um pouquinho do descaso, né? A pessoa que quer contribuir, que se coloca à disposição, que seleciona os materiais, separa tudo certinho, às vezes não tem como dar a destinação. E aí vai depender de cada cidade, como cada município resolve a sua questão. Em Belo Horizonte, por exemplo, que eu resido em Belo Horizonte, existem certos bairros, alguns bairros que são atendidos aos sábados de manhã por um caminhão que passa, o caminhão da coleta seletiva. O ponto de crítica é, não são todos os bairros, muitos bairros esse caminhão não passa, ele não atende. E o outro ponto, que aí é um ponto que eu já vi acontecer muitas vezes, eu já vi eu separar materiais, deixar tudo certinho, coloco separadinho lá, um pouquinho antes de passar o caminhão da coleta seletiva, passa o caminhão de lixo normal e leva tudo. Que eu já vi. E assim, é uma situação que é complicada, às vezes falta treinamento, falta organização de onde que vai deixar uma coisa, onde que deixa outra, porque acaba que o gari não sabe, o gari chega e vai recolher o lixo, para ele aquilo ali é lixo e ele leva. É tudo um pouco, essa questão logística é um pouco mais complicada, né? Ô, gente, deixa eu fazer um intervalinho, é um minutinho, a gente vai e volta, vapt-vupt, como dizia o professor Raimundo. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras trabalham para prevenir transtornos no período de chuvas, com ações importantes como monitoramento da barragem, vistorias de áreas de risco e limpezas de bocas de lobo. A Defesa Civil de Nova Lima está alerta 24 horas por dia, durante todo o ano, para preservar a vida das pessoas através de ações preventivas para evitar desastres e enchentes. Somente no primeiro semestre de 2017 foram feitas 192 vistorias no município pela Defesa Civil. Nova Lima possui uma topografia acidentada, o que ocasiona deslizamento em períodos chuvosos. A Defesa Civil trabalha na vistoria in loco, emitindo um relatório da situação de risco e descrevendo e concluindo. Caso necessário, encaminha aos setores competentes e orienta, inclusive, o solicitante a executar obras por sua responsabilidade, porque nem todas as intervenções são de responsabilidade da Prefeitura. Outra ação preventiva é a manutenção no interior das bocas de lobo, dos ramais e galerias da rede que coletam a água das chuvas. A Prefeitura está fazendo um serviço de desobstrução da drenagem urbana do município. Esse serviço consiste na limpeza de bocas de lobos, galerias e caixas em geral. O serviço é feito de forma manual primeiramente e, se necessário, é feita a sucção com o caminhão de hidrojateamento e lavação das caixas. A comunidade pode ajudar no sentido de não deixar entulho, resto de material, nada sobre a calçada, sobre a via pública, porque isso vai causar obstrução das redes. A população pode contribuir com ações simples para evitar alagamentos das ruas. Não jogue garrafas PET, bitucas de cigarro, latinhas e papel no chão. Separe o lixo em casa de forma adequada e dê a destinação correta a ele. Ao identificar a situação de risco, lembre-se de informar a Defesa Civil através do telefone 988-35-1929. Estamos prontos para atender a população. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Voltando com o programa Cultura Geral, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, de bate-pronto. Existe alguma dificuldade para fotografar?
Pessoa que quer fotografar, que quer fazer um ensaio e tal, existe. Qual que é o primeiro bloqueio que a pessoa tem? Primeiro, eu falo que sim, se você quiser, você vai fotografar. Tanto o fotógrafo, se quiser, ele vai fotografar, quanto a pessoa a ser fotografada. Se ela quiser, ela vai buscar alternativas, meios de quebrar esse bloqueio e fazer as fotos. Mas existem dificuldades. A primeira é se despir de qualquer preconceito e estar ali envolvida com o tema do ensaio. Seja gestante, seja a campanha Outubro Rosa agora, um ensaio sensual, seja um ensaio familiar. As pessoas, quando veem uma câmera, elas se assustam, né? Porque ali é como se você estivesse sendo colocado em xeque, é como se você estivesse sendo colocado em evidência. Então gera um medo. Então toda vez que tem muita gente te olhando, no caso é uma câmera ali, quando você vai falar em público é muita gente te assistindo, gera um medo e um bloqueio. Mas a gente tem técnica para isso, para durante o ensaio a gente ir abordando a cliente, a gente vai conversando, a gente vai fazendo com que ela vá se soltando durante o ensaio, que quando acaba ela fala assim, nossa, já, e querendo fazer mais, já deixou outro agendado, nossa, não sabia que era tão bom. Porque é um momento até de conexão mesmo com a pessoa, sabe? Não é chegar ali, pegar uma câmera e fazer as fotos. É trazer aquela pessoa de volta, saber dos medos dela, fragilidade, as qualidades, os pontos a desenvolver, as coisas que ela se vê como negativo também. Porque isso a gente pode abordar na fotografia. Quando a gente vai pegar uma fotografia mais dramática, um momento de tristeza, a gente tem que ir abordando esses assuntos para ir puxando essas emoções na imagem. Então, é um processo todo que não acontece durante um ensaio de 40 minutos, 1 hora. A gente vem conversando já antes, procurando saber o estilo de vida da pessoa, as coisas que ela gosta. Tem toda uma conexão antes do ensaio, durante e pós também, depois da entrega das fotos. Ô Bárbara, o que tem de novidade assim, que a gente pode falar que a arquitetura, ela vem aí ela vem com mais arte? Ou tá assim, tá padronizada assim, tá americanizada, aquela coisa de vai em bloco assim? Não, na verdade, assim, tem um pouco, né, dessa parte mais padronizada, mais minimalista, mas o arquiteto e o cliente tentam cada vez mais deixar o espaço mais personalizado. Então, por mais que você vê muito do que você vê em revista e tal, você vê as casas cada vez mais pessoais. Então, seja um toque de uma arte, né, uma escultura, um toque pessoal, uma cor. Então, cada vez mais a gente está fazendo essa mistura, assim. Você está fazendo uma casa cada vez mais pessoal, mais individual, vamos dizer assim. Ô, Léo, dá vontade de fotografar, assim, fazer um ensaio fotográfico, assim, só com essas obras de artes, assim, da arquitetura? Pois é, eu estou pensando que eu já... A gente vê aquela coisa toda prontinha, assim, e tal. O passo a passo, né? Fazer o acompanhamento, né? Isso é muito legal. Inclusive, enquanto a Bárbara está falando aqui, eu estou lembrando dos trabalhos que eu já fiz com arquitetura e é uma magia, é bem emocionante mesmo, porque você chega a ver uma casa e fala, ó, é isso aqui que você tem que fotografar. Então, na verdade, são ambientes, são cenas, mas que você tem que colocar emoção naquilo ali, porque senão não vende. Por exemplo, se é para uma construtora, né? Então agora estão usando muita imagem de família, cachorrinho, gente brincando, gente alegre, gente feliz. Mas você conseguir no ambiente mostrar a cara da pessoa é muito mais vendável, contagiar com que seja a decoração, seja o estilo do projeto, né? Então foi muito legal. Eu lembro que uma das dificuldades que eu tive na hora de fotografar mesmo ambientes, a casa, era isso, tentar passar qual que era o contexto, qual que era a ideia para a pessoa ali, né? Muito legal. Porque tem que falar por si só, né? É complicado demais. Questão de fotografia, eu acho que é realmente uma arte saber fotografar. Eu tenho muita vontade de aprender. Assim, eu não sei se eu levo jeito, porque minhas fotos geralmente um amigo meu, Alessandro, que fotografa. Depois que ele fotografa, qualquer um pode fotografar. Porque realmente as fotos que eu tiro geralmente não ficam tremidas, não ficam legais. E eu acho bacana que às vezes, por exemplo, eu tiro uma foto ok e tudo mais. O fotógrafo sempre vai achar o ângulo mais bacana. E eu acho isso tão legal, saber encontrar o ângulo, falar, não, de onde que eu vou fazer aqui para pegar o melhor ângulo disso aqui para transmitir essa imagem. Esse ponto que você falou é legal, porque são duas vertentes também, né? Primeiro a técnica, que você falou que sai tremida e tal, é a primeira parte onde você vai aprender, né? Manuseio da câmera, a técnica ali nua e crua.
e depois desenvolver seu olhar. Que é a parte mais interessante, que ela vem de uma forma bem assim, no ar. Que você começa a perceber que seu olhar está mudando, sabe? Isso é bem legal. Aquela foto que você faria de um jeito, depois que você vê a mesma cena, a mesma árvore, a mesma casinha naquele mesmo local, você já consegue falar assim, cara, ela vai ficar melhor dessa forma. E assim, é muito, muito mágico esse momento. Muito bacana. Sabe? Quando você vê uma determinada coisa, você fala, não, aqui cabia uma foto desse lugar aqui. E até nas suas próprias fotos. Você faz uma foto hoje aqui das canecas e fala assim, não, que lindo. Amanhã você volta aqui e fala, cara, pode ficar muito melhor se for dessa forma. Então, em cima do seu próprio trabalho e aperfeiçoando. Isso é muito legal. Matheus, o que nós devemos fazer para reciclar o nosso lixo? Olha, a questão, além da seleção, além de separar os materiais, que é muito importante, facilita o trabalho, as entidades também pedem, os responsáveis também pedem que o produto seja lavado minimamente. Não precisa haver uma lavagem pesada. Porque às vezes, por exemplo, você toma um iogurte, vem ali com a garrafa do iogurte. Você não precisa lavar tudo mais, até porque desperdiçaria muita água e aí você vai contra o intuito da sua reciclagem, da sua ajuda ao meio ambiente. Mas uma lavagem mínima, porque além pode ser com água reutilizada. Pode ser com água reutilizada, que é uma excelente ideia, por exemplo. Mas até porque material sujo de alimentos, por exemplo, atraem baratas, ratos e outras pragas urbanas, que aí também não é bacana e atrapalha o próprio procedimento de reciclagem. Mas uma lavagem mínima já é suficiente, e a seleção dos materiais, separação dos materiais também, e a correta destinação de acordo com a sua localidade. Né? Se você está num bairro onde não passa um caminhão recolhendo, vale a pena você, mesmo que às vezes vai estar fora de mão, vai sair do seu caminho para ir para o trabalho e tudo mais, vale a pena ir, vale a pena deixar esse material, pesquisar com quem que eu vou deixar na minha cidade, porque realmente é uma ajuda ao meio ambiente que, infelizmente, como a coisa ainda não está num patamar de que todos os bairros são atendidos pelo serviço, cada um tem que buscar fazer a sua parte de toda forma e driblar esse tipo de barreira. Bárbara, os projetos cada vez mais sustentáveis? Estou tentando. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Mas cada vez mais eu estou tentando. Assim, eu visito muito a obra, né? Então, sempre que eu estou indo na obra, eu tento dar umas dicas. Não, por que você não faz assim? Vamos usar isso aqui mesmo. Porque muitas pessoas têm mania, não, mas compra isso aqui que vai ser melhor. Não, mas não dá para usar o que tem aqui, não. Vamos mudar. Vamos tentar, né? Bom, então posso fazer uma observação em cima disso? Eu casei recentemente e estava terminando lá e tinha que ter uma bancada no lavabo. E minha mãe tinha reformado a clínica dela também recentemente, tinha sobrado areia e cimento. Eu fiz a bancada do lavabo com a areia e cimento que tinha sobrado lá. Olha. E consegui fazer aquele cimento queimado, bonitinho lá. Então fiz uma bancada com o produto que estava sobrando de outra obra. Foi muito legal. Eu achei que ficou lindo, né? Nossa, parabéns, gostei. Daurito reformou a casa. Pois é, cimento queimado tá super em alta. Daurito reformou, outro cruzeirense campeão, pentacampeão. Ele reformou a casa dele, reaproveitou um monte de coisa lá. Foi muito bacana. Eu dei uma acompanhada lá na obra da casa Fiscalizou, dele. Né? Ele veio, pô, dá uma passada aqui para ver como é que tá e tal. Eu passava lá e falei, eu aproveitei isso aqui, reaproveitei aquilo ali. Eu falei, pô, se eu tivesse... Você foi até bem, viu? Você reaproveitou um monte de coisa. Hoje chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer tê-los você aqui nessa sala de bate-papo. Amanhã estaremos de volta com mais um programa. Um abraço aqui ao Matheus, à Bárbara e ao Léo. Obrigado por ajudar a fazer esse programa grande e maravilhoso para toda a população aqui de Nova Lima e também para o Brasil inteiro. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.